Olá, gente. O nosso grupo é composto por Laísa Souza, Maria Alice Macedo, Maria de Fátima Falcão e Zênia Maria. Nós ficamos com o artigo de Wesley Gonçalves e colaboradores, que estudou o efeito da interferência contextual em idosos. A estruturação da prática é uma das variáveis de maior influência na aprendizagem. Como a prática é organizada e de que forma ela pode afetar na aprendizagem. E isso está diretamente relacionado à interferência contextual. A interferência contextual neste artigo foi definida como a interferência produzida por outras tarefas e as formas pelas quais elas são processadas. Ou seja, o grau em que a prática de várias habilidades interfere na aprendizagem. Alguns estudos já feitos sobre a interferência contextual comparam a prática variada aleatória e a prática variada em blocos. Nesses estudos, grupos que praticaram em blocos apresentam-se mais precisos e menos variáveis nas fases de aquisição. Já nas fases de retenção e transferência, a aprendizagem de forma aleatória alcança melhores resultados. Uma das justificativas desse estudo é que pouco se sabe como a estruturação da prática pode contribuir para a aprendizagem da população idosa, porque a maioria dos estudos sobre o efeito da interferência contextual são feitos com crianças, adolescentes ou adultos como sujeitos. As variáveis dependentes foram as médias do erro absoluto e as médias do desvio padrão do erro absoluto. E o objetivo deste estudo é verificar o efeito da interferência contextual na aprendizagem de uma tarefa de posicionamento manual em idosos. A amostra da pesquisa foi constituída por 48 sujeitos de ambos os sexos com idade entre 61 e 71 anos. Eram participantes de um programa de atividades físicas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Nenhum dos sujeitos relataram qualquer patologia e nunca fizeram a tarefa que foi feita na pesquisa. Divididos em 4 grupos experimentais, como pode ver na tabela. O primeiro grupo, AA, que fazia aquisição de forma aleatória e retenção de forma aleatória. O segundo grupo, AB, fazia aquisição de forma aleatória e a retenção em blocos. O grupo BB fazia aquisição de forma em blocos e a retenção em blocos. E o grupo BA fazia a aquisição de forma em blocos e a retenção aleatória. O experimento constou de 4 fases. A fase de aquisição, a segunda fase foi a de transferência, que foi feito o teste de transferência 1, a terceira fase, outro teste de transferência, e a quarta fase foi a fase de retenção da aquisição. Na fase de aquisição, foram 45 tentativas de 3 diferentes sequências de movimento. Nos grupos que realizaram a aquisição em blocos, foram 15 tentativas consecutivas de cada tarefa. Nessa fase de aquisição, foi fornecido feedback qualitativo 5 segundos após o final de cada tentativa. O primeiro teste de transferência foi realizado 3 minutos após a aquisição. Foram 12 tentativas de uma nova tarefa com complexidade similar e não houve feedback. O segundo teste de transferência foi realizado 3 minutos após o término do primeiro teste de transferência. Aumentou a complexidade e foram 12 tentativas de uma nova sequência. O teste de retenção da aquisição foi feito com 12 tentativas das mesmas sequências da fase de aquisição e sem o uso de feedback. Esse procedimento foi utilizado com o objetivo de analisar a capacidade de adaptar-se a um novo regime de prática. A tarefa foi de posicionamento manual, que consistia em transportar 3 bolas de tênis em uma sequência e alvo pré-determinados para 3 conjuntos de 2 recipientes. A estabilidade ambiental era previsível e o central de controle estava ligado a um computador. Para iniciar a tarefa, era dado um estímulo visual. Uma chave de respostas controlava o início e o fim da tarefa, medindo os tempos de reação, movimento e resposta em cada tentativa. Antes de cada tentativa, era fornecida a sequência através de um cartão, sequência de movimentos a ser realizada. Ao sinal prepara, a chave era pressionada. E assim acendia os diodos
dando o estímulo visual, a chave era solta e começava a medir o tempo de reação. E aí poderia iniciar o transporte das bolas com a mão dominante. Por fim, a chave era pressionada, medindo o tempo de movimento e marcando o fim da tarefa. Foram feitos testes de transferência e retenção da aquisição, sem fornecimento de feedback e organizados em blocos de 6 tentativas cada. É importante lembrar que transferência é quando o grau de facilidade ou dificuldade na aquisição de uma nova aprendizagem varia devido a uma aprendizagem anterior. E retenção da aquisição é quando o sujeito é capaz de reproduzir a habilidade já adquirida, seja ela a curto ou longo prazo após a aquisição, com as informações armazenadas na memória. Foi uma análise de produto porque mediu o tempo. Foi uma análise de produto porque mediu os tempos de reação, resposta e movimento. Nos resultados da pesquisa, é possível ver aí onde tem de ir 1 a 9, que se refere aos 9 blocos da fase de aquisição. T1 e T2 são os 2 testes de transferência e R é a fase de retenção. Na fase de aquisição, percebe-se que houve uma grande queda no erro de todos os grupos no decorrer da atividade. Mas, ainda assim, os grupos que realizaram a aquisição de forma aleatória, eles se apresentam mais variáveis do que os grupos que aprenderam de forma em blocos. Os grupos apresentaram um desempenho semelhante nos testes de transferência. De acordo com o autor, os grupos que realizaram a prática de forma aleatória, eles têm uma maior capacidade de se ajustar a uma nova condição de prática. Nas fases de retenção, os grupos que praticaram de forma aleatória, eles se apresentam mais consistentes e precisos. Lembrando que o objetivo do estudo foi verificar o efeito da interferência contextual na aprendizagem de uma tarefa de posicionamento manual em idosos. E nos estudos anteriores, na revisão de literatura, confirmaram o efeito da interferência contextual e que grupos de prática aleatória apresentam melhor desempenho nos testes. Essa era a hipótese da pesquisa. Na análise dos resultados desse estudo, não apresentam evidências claras do efeito da interferência contextual em idosos, em todos os contextos de testes. Mas, de acordo com outros autores, a prática aleatória em idosos apresenta efeitos positivos. De acordo com alguns autores, para verificar o efeito da interferência contextual, seria mais provável, uma condição mais provável seria a variação de parâmetros para descobrir evidências mais claras do efeito da interferência contextual. Em relação às considerações finais, de acordo com as perguntas que a professora fez no modelo que estava disponível no plano de ensino da disciplina, nós achamos que o estudo foi de média compreensão em relação à metodologia. E foi necessário ter um bom conhecimento de termos como aquisição, retenção, o que é prática aleatória, o que é prática em bloco, fazer links desse estudo com assuntos que foram tratados em aula. E o que nós podemos entender também desse estudo é como a organização da prática ela pode interferir na qualidade da aprendizagem, além dos efeitos benéficos da prática aleatória e como o avanço da idade também interfere no desempenho motor. Por fim, muito obrigada a todos. Assim
como o grupo conseguiu ter novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos através dessa pesquisa, nós esperamos que os nossos colegas de turma também possam ter entendido e possam ter conhecido novas coisas através dessa pesquisa e através dessa apresentação.